Obrigada, meus irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Então, o que nós vamos falar esta noite tem tudo a ver com a primeira lição do Livro dos Espíritos. E diz respeito a uma das bem-aventuranças que Jesus nos deixou, mais ou menos como um manual de instruções para sobreviver aqui e mais além. Os irmãos estão lembrados de uma das passagens mais importantes que tem no Evangelho, e que nós retomaremos mais adiante, mas só para localizá-los, na importância que Jesus dá à compreensão do nível em que o indivíduo está, para não querer além daquilo que ele pode concretizar no momento. Existe uma passagem onde Jesus estava pregando e a esposa de Zebedeu, com seus 2 filhos, se aproxima de Jesus e faz um pedido. Jesus, manda que os meus filhos fiquem um do lado direito e um do lado esquerdo do Senhor. E Jesus, com toda a educação que ele tinha, toda a generosidade que ele trazia nas palavras, responde assim: Poderão os seus filhos beber do mesmo cálice que eu beberei? E ela diz: sim, podem, nós podemos. E aí Jesus diz: olha, vocês até podem beber deste mesmo cálice, mas os que beberão dele serão aqueles que forem selecionados e preparados pelo meu Pai. Vejamos, a princípio é só o pedido de uma mãe amorosa, claro. Qual é a mãe que não gostaria que os seus filhos se sentassem à direita de Jesus? Todas nós. Aliás, ontem foi Dia dos Pais. Quem é pai aqui? Pai, avô. Parabéns pelo Dia dos Pais. Ser pai é treinar ser Deus, né? É o treinamento para ser um dia espírito protetor. Porque nada mais é o pai do que um espírito protetor. Não é isso? Muito bem. Jesus, então, diz a essa mãe que esses filhos até poderiam estar ao lado dele. Isso aconteceria em algum momento. Mas naquele instante, eles não poderiam. Imaginem, será que essa mãe, será que esses filhos seriam capazes de dar a vida, ou seja, de se deixar crucificar em função de toda aquela população que estava ali? Em função da população do passado, do presente e do futuro? Então vejamos, meus irmãos, que essa mãe não teve noção do que significaria estar no mesmo nível de Jesus. E aí eu já começo lançando uma pergunta. Nós hoje, nesse exato momento, nesse dia, nesse mês, nesse ano, nessa faixa etária que nós estamos e nesse nível espiritual que estamos, temos condições de estar lado a lado com o Cristo? Passar pelo que ele passou e administrar o que ele administra hoje? Difícil, hein? Mas a boa notícia é que nós estamos no caminho. A boa notícia é que nós estamos nos preparando. Então vamos estudar, não é? Vamos lá. Bem, por pobres de espírito, o Evangelho já nos ensina que Jesus quis dizer que não eram os indivíduos sem inteligência, eram as pessoas humildes. Essa lição das bem-aventuranças dos pobres de espírito não quer dizer o indivíduo pobre, empobrecido, ou débil, ou com dificuldade para compreender as coisas. A lição é a respeito da humildade. Mas ela é uma lição tão rica que dá para nós fazermos profundas reflexões. Por exemplo, se nós vamos falar de humildade, nós temos que compreender também o orgulho. Quem seriam os orgulhosos hoje? Dentro da nossa concepção, vamos entender uma coisa.
Se nós ingerirmos uma quantidade muito grande de açúcar, ou seja, excesso de açúcar, que doença nós teremos? Diabetes. Se ingerirmos uma grande quantidade de sal, que doença teremos? Pressão alta, hipertensão arterial. E se nós desenvolvermos em nós uma vaidade muito grande? Orgulho. Obsessão também, né? Mas principalmente orgulho. Esses orgulhos que vão se desenvolvendo em nós no decorrer dos nossos dias podem estar relacionados a fatores ligados à ciência e até à cultura. E, por vezes, até a forma como nós interpretamos os conhecimentos religiosos podem gerar em nós orgulho. Orgulho de saber muito. Mas e o fazer, né? E o colocar em prática. Então, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos a seguinte citação. Os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer a sua atenção. A ponto de pensar que oração, se colocar numa posição de humildade, se voltar para Deus, pedir orientação aos espíritos, isso é coisa de gente fraca, de pessoas pobres, de pessoas que não têm conhecimento. Porque para quem tem conhecimento, a ciência tudo resolve. E nós já sabemos que a ciência não tem respostas para tudo. A religião também não. Mas existem situações que às vezes nós nos encontramos que só a fé é capaz de resolver. Então, Kardec tentou nos deixar bem claro que o desenvolvimento da ciência é extremamente importante, que a cultura é algo extremamente importante, mas que isso não pode ser utilizado de forma abusiva, conforme o raciocínio que nós já desenvolvemos aqui. O excesso, o abuso, o extremo é o que nos leva, às vezes, a desenvolver o orgulho. Já que nós sabemos, então, quem são os orgulhosos, o que o homem inteligente hoje tem feito com o seu desenvolvimento intelectual? O homem abusa de sua inteligência como de todas as outras capacidades. Da beleza, há pessoas que abusam de determinadas características para conseguir benefícios, e esses benefícios nem sempre são, pelo nome, deveria ser benéfico, mas nem sempre são benéficos, porque a forma como eles foram conseguidos não trazem benefícios espirituais e por isso são extremamente provisórios. E há aqueles que abusam do poder, que abusam do dinheiro, que abusam da posição em que se encontram para humilhar, para desencaminhar, para cometer desonestidades, e é aí que começam os problemas. Não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que lhe deu. A lição do Livro dos Espíritos até também nos exorta a respeito disso, em relação às heranças. Às vezes, as pessoas conseguem determinadas propriedades ou determinados cargos, ou até situações importantes materialmente, e a fala desse indivíduo é o tempo todo: eu consegui, mas eu fiz, mas eu cheguei até esse ponto. Por que agora eu vou dizer que foi Deus que me ajudou? Se eu passei horas e horas estudando para fazer isso. E agora? Eu tenho que abrir mão de tudo isso para alcançar o reino dos céus? Não exatamente. O problema está no abuso disso que você faz. Mesmo porque os espíritos já nos orientaram que nós precisamos desenvolver a inteligência. Precisamos desenvolver a nossa capacidade lógica de raciocínio. Senão nós não entendemos as palavras de Jesus. Eis a questão, então, do abuso, mais uma vez. E aqueles que tudo sabem e tudo têm, será que estão prontos para as provações? Os irmãos já devem ter passado aqui por alguma experiência em que, em uma semana, disseram algo que os deixou se sentindo poderosos, e na semana seguinte o plano espiritual dá uma lição.
Por exemplo, Maria era uma mulher que fazia um trabalho espiritual excelente, protegida espiritualmente. Várias vezes por semana atendia pessoas gratuitamente, ajudava muita gente. Mas em uma reunião, caiu de falar a seguinte frase: olha, eu já sei disso, já sei disso, já sei disso e disso. Eu já sei muito, já sei bastante. Na verdade, eu não precisaria mais estar aqui. Nem precisaria estar aqui neste planeta. Eu penso que eu sou um espírito evoluído que estou aqui em missão. Porque o que eu deveria saber, eu já sei. Ótimo. Parabéns. Semana seguinte. E uma pessoa protegida espiritualmente. Semana seguinte. O telefone toca. Na ligação, o sujeito dizia: olha, eu estou aqui com o seu filho e você precisa depositar R$8.000 nessa conta que eu vou te dar o número aqui agora. Ele está comigo e é para ser rápido. Aí, mas quem é que está falando? Quem é que está falando? Deposita rápido o seu filho. Você quer receber dele agora a orelha ou o dedo? Você escolhe. Qual que você escolhe? A orelha ou o dedo? E Maria, desorientada, perdeu as forças, entrou em desequilíbrio totalmente e e desligou o celular. Desligou e tentou ligar para o filho. O filho não atendeu. Pronto, ela entrou em pânico. Tentou ligar para a namorada do filho. A namorada atendeu. Fulano está aí com você, eu preciso falar com fulano. Não, fulano está aqui, está tranquilo aqui. O que foi? O que aconteceu? Não, nada não. Está tudo bem? Tá, tudo bem. Desligou. O telefone tocou novamente. Eram os sequestradores. E aí, vai depositar ou não vai? Eu estou te mandando. É o dedo ou a orelha? Aí ela tentou ficar conversando com o sequestrador um tempo para ver se seria possível ser rastreado pela polícia, que ela já havia ligado também. E aí acabou que não conseguiram rastrear. E depois ela colocou os joelhos no chão e pensou: eu ainda preciso aprender muito. Aprender a ter humildade. E agradeceu a Deus por ter tido um pouco de equilíbrio para desligar o telefone e ligar para o filho, que a assistência espiritual veio. Então, meus irmãos, às vezes os testes acontecem a todos os instantes, em todos os minutos. Por isso que o orgulho, às vezes, nos ronda e quer saber exatamente se aquilo que nós falamos nós temos capacidade para comprovar através do nosso cotidiano. Bom, felizmente não aconteceu nada. Então temos que ter cuidado, porque o orgulho é o grande adversário da humildade. E a humildade é a trajetória, é o caminho para nós encontrarmos o equilíbrio em todas as instâncias, em todas as situações. Porém, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma outra lição. Sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes. Como se vestisseis uma roupa para ocultar as deformidades de vosso corpo. O orgulho, ele funciona mais ou menos como uma válvula que é acionada na nossa consciência e nós pensamos que aquilo serve para nos elevar à autoestima, mas é um engano. O que nos eleva à autoestima é justamente a humildade. Porque a partir do momento que nós somos humildes, nós entendemos que nós ainda estamos em processo de crescimento, que nós ainda somos imperfeitos e que temos muito a aprender. Com isso, os canais se abrem e nós nos tornamos pessoas mais inteligentes, mas ao mesmo tempo sábias. Então vejamos, e aí? Que imagem você tem de si mesmo agora? Vamos avaliar. Você é o gatinho ou é o leão? Às vezes nós somos gatinhos e olhamos no espelho e vemos um leão. Mas, Marisley, existem tantas lições que nós aprendemos por aí nas faculdades e que a sociedade quer que
que sejamos galinhas, mas na verdade nós somos águias e que nós precisamos crescer e desenvolver. Ninguém está falando aqui que as pessoas não precisam crescer, desenvolver e desenvolver a inteligência, a cultura. Não é nada disso. A questão está na falsa imagem que nós temos de nós. E foi por isso que eu relatei como primeira passagem a história dos filhos de Zebedeu. Porque às vezes nós não temos consciência do nível em que nós nos encontramos. E aí precisamos da grande frase de Sócrates que Kardec resgata. Conhecer a si mesmo. Quem eu sou? Bom, às vezes eu posso ser um leão verdadeiramente. A questão é como eu tenho utilizado as minhas características de leão. Recentemente, eu estive em Vitória da Conquista fazendo uma palestra, não sei, acho que não falei isso aqui, no grupo Núcleo de Estudos Espíritas de Vitória da Conquista. E chegando lá, um centro humilde, grupos estudiosos, uma maravilha, precisam ver. Mas um grupo pequeno, lá são vários centros pequenos. E a presidente do centro falou, olha, Marisley, desculpa, que o nosso grupo é pequeno, nossos frequentadores aqui, no máximo 60 pessoas. Você não se importa, porque uma oradora esteve aqui no passado e só tinha 40 pessoas e ela saiu chateada, porque viajou para falar para poucas pessoas. E eu disse, mas você contou os encarnados e os desencarnados? Porque a quantidade de encarnados é uma. A quantidade de desencarnados é outra completamente diferente. Quando nós fazemos um estudo, provavelmente o número de desencarnados é muito maior do que o de encarnados. E o próprio Jesus disse, onde houver 2 ou mais, ali eu estarei. Bem, aí existem algumas lições que nós precisamos trazer para a realidade. Como eu disse, ontem foi Dia dos Pais. E os pais de hoje precisam começar a repensar os seus papéis. Mesmo porque as leis estão se desenvolvendo e a gente encontra muita literatura, muitas passagens no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, mais ou menos dessa forma. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem. E aí diz que, olha, estão com frio, com fome, e essa mãe carrega a sua cruz com toda humildade e vai pedir ajuda. Quando eu vejo um trecho desse, eu pergunto, cadê o pai? Cadê o pai que teve orgulho de fazer o filho e deixa essa mãe com esses filhos? Meus irmãos, como profissional da saúde, eu fico preocupada com as questões da gravidez na adolescência, da paternidade indesejada. Eu tenho certeza que o simples fato dos irmãos estarem aqui fazendo esse trabalho, estudando, já denota um pouco de responsabilidade. Mas nós temos que pensar nos nossos irmãozinhos que têm menos conhecimentos e que por vezes engravidam uma aos 17, quando faz 20 engravida outra, quando faz 30 engravida outra, aí casa com uma, tem 5 filhos, separa daquela, casa com outra, tem mais 5. Que tipo de educação esses filhos terão? Que tipo de estrutura esses filhos terão? E às vezes essas mães ficam numa situação de miséria mesmo. Não só miséria física, mas miséria moral. Porque ela não tem condições de educar esses meninos. Opa, 50% é culpa dele, 50% é dela. Então, nós, enquanto educadores e educadores do espírito, precisamos nos preocupar com esses espíritos que vêm nessas condições. E os débitos que os pais, que os homens fazem, ao possibilitar a vinda de um espírito, sem possibilitar-lhes estrutura física e moral para uma boa encarnação. Mas as mulheres também têm o seu quinhão. Outra passagem do Evangelho que, olha, você que é moça, que está aí triste, solitária, trabalhando, sofrendo e pensando assim, poxa, tem tanta gente aí nas festas, e eu aqui,
na tristeza, na miséria, na dificuldade. Olhe, esse queixume é sinal de orgulho. Porque estudar, trabalhar, se preparar para plantar um futuro melhor é melhor do que festa. A festa é importante. Existe uma ligação social. Mas também, às vezes, ficar até de madrugada se esforçando, Deus reconhece o sacrifício. Quem aqui nunca ficou até de madrugada estudando para um vestibular ou se preparando para um concurso? Existem pessoas que vão se preparar para o mestrado e falam, não, eu não vou tentar o mestrado não, porque eu sou muito jovem, tem tanta gente aí que já está no mercado de trabalho e vai ter mais chance do que eu. Isso é orgulho. E outros dizem assim, eu já estou no mercado de trabalho há muito tempo, estou longe da cadeira de estudante há muito tempo, tem um jovem lá que está colado com o orientador há muito tempo, eu não tenho chance. Isso também é orgulho. O indivíduo que tem humildade se prepara e diz assim, o máximo que eu posso receber é um não. E tenta. E chega com humildade. E consegue. E assim vai crescendo. Muito bem. Dentro desse contexto, nós sabemos que existe uma lei de causa e efeito que dá resposta para muitas indagações nossas. Felizmente, a doutrina espírita nos dá esse esclarecimento e diz assim, aquele que amou mais a seus irmãos é também aquele que será o mais amado no céu. De outro lado, os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servidores. Gente, só a doutrina espírita mesmo para nos dizer isso. Então, quando nós olhamos, às vezes, um indivíduo em extrema servidão, sem explicação, só a doutrina espírita explica. E quando olhamos um indivíduo abusando da autoridade, nós olhamos bem, vamos ver, né, na próxima encarnação como é que vai ser isso. E aí, felizmente, Jesus já nos deixa vários exemplos. Como um deles, exemplos de humildade. O primeiro deles, a mãe dos filhos de Zebedeu, conforme nós já citamos. Que ela não sabia o que estava pedindo. E às vezes nós não sabemos o que pedimos para Deus. Pedimos além das nossas possibilidades. Mas não que deixemos de pedir. Mas o bom é construir. Outra passagem é que Jesus foi almoçar na casa de um fariseu, no dia de sábado, e chegando lá, ele começou a observar o comportamento das pessoas. Claro, Jesus era um extremo, exímio observador, e viu que as pessoas procuravam se sentar nos primeiros lugares. E ele aproveitou a oportunidade para deixar uma lição. E disse assim, olha, se você se senta numa boda, no primeiro lugar, o dono da festa vai chegar e falar, por favor, com licença, dá para o senhor sentar na outra cadeira, porque aqui é o lugar dos padrinhos? E aí você vai ter que se levantar e sentar lá atrás. Agora, se você se senta atrás com humildade, o dono da festa vai falar, olha, chega mais para cá, amigo, tem um lugar aqui mais para frente. Olha como Jesus era sutil nos seus ensinamentos. Até o lugar de se sentar, ele usava para dar lição de humildade. E na escola a gente aprende com a mãe que tem que sentar na primeira cadeira, né, para ver bem o professor. Mas é diferente, ele estava dando uma lição de humildade. Eu que enxergava pouco tinha que sentar na primeira cadeira, né? Mas é porque eu enxergava pouco. E ele diz assim, olha esse pedacinho da frase de Jesus. Amigo, senta-te mais para cima. Meus irmãos, eu penso, imaginem, nós chegarmos do lado de lá, esperamos, né? Numa situação de humildade, olha, acho que eu cometi algumas falhas, eu comi demais, eu falei algumas coisas erradas, eu acho que eu vou para o umbral mesmo. Aí você chega lá numa situação até intermediária, né? Aí os emissários de Jesus chegam para você e falam, venha mais para cima. Já imaginaram isso? Esse vir mais para cima nos dá a noção de um plano mais elevado, de aguardar ser chamado. Outra passagem que Jesus nos dá é, quem quiser tornar-se o maior, seja o servidor. E aí ele toma uma criança como exemplo. A criança aqui a gente entende no sentido, não de ingenuidade,
mas no sentido daquele indivíduo que ainda está em fase de aprendizagem, que acredita, que é capaz de transcender os preconceitos e compreender com pureza os ensinamentos. Isso é o que ele nos quis dizer. Bom, e aí, em Mateus, ele também nos chama a atenção para a transformação interna. E diz assim, olha, Pai, eu agradeço porque o Senhor permitiu que isso fosse revelado aos humildes, aos santos, e não aos orgulhosos. E os irmãos podem observar que quanto mais nós vamos estudando, cada vez que nós lemos o Evangelho, nós vamos entendendo que existem detalhes nas entrelinhas que só com muita humildade a gente é capaz de entender. Que a princípio a gente olha assim e fala, não, peraí, mas nem tanto. Isso é anestésico. Não pode. Com o tempo e com as situações que você vai vivenciando, você percebe, olha a lição. Gente, era essa lição que eu precisava, nesse exato momento. E é nesse instante que você se torna humilde. E como uma criança se empolga e usa aquele aprendizado para o seu crescimento. E aí Jesus dá noções de vantagens de ser humilde, de ser simples. E é essa humildade que Jesus manifestou o tempo inteiro. Ele via as falhas e em vez de agir com agressividade, ele agia com sutileza, através de parábolas. Porque a superioridade de Jesus era para falar muito mais coisas, de forma muito mais direta. Mas ele usou a parábola, porque as pessoas talvez não compreendessem exatamente o que ele queria dizer naquele momento. E às vezes a gente não tem muita paciência. Por isso que eu digo que essa nova lei aí contra a palmada é positiva, porque às vezes é mais fácil dar um tapa do que olhar nos olhos e falar, olha, você viu o que você fez, não está vendo que isso é errado, olha o que a pessoa está sentindo, está chorando por sua causa. Isso gera polêmica, hein? Agora não pode mais dar palmada. Imagine as próximas gerações terão diálogo. Foi a mesma polêmica que gerou quando foi proibida a palmatória na escola. Década de 70? 60? 50? Eu não peguei palmatória, graças a Deus. Para trás, 50? Só a época, não era, Tânia? Bem para trás, foi proibida a palmatória. E agora, como é que nós vamos dar aula para esses meninos? É que a aula não era muito divertida. E aí precisava da palmatória para o aluno. Década de 40? Década de 40. 50 estourando. Informação visível aqui da Tânia. Então, agora, não tem mais palmatória em casa, não é? Já pensou? O que se vai fazer? Diálogo. Evangelho. Levar as crianças para evangelização. Para criar filhos, a gente precisa de muita gente. Não é só pai e mãe, não. Avó, tio. Centro espírita, não é? Programas bons de TV, muito diálogo. Bem, aí o Espiritismo nos mostra que dentro das encarnações sucessivas, o indivíduo ora passa por um momento positivo, ora passa por um momento negativo, dependendo do plano encarnatório dele. Dependendo daquilo que ele precisa para se desenvolver. E o importante é nós termos a compreensão de que o momento em que eu estou vivendo, as dificuldades em que eu estou passando, todas servem para o meu aprendizado e para a minha evolução. Bem, aí, a doutrina espírita nos lembra também dos diplomas terrenos e os espirituais. Para Deus, todos são iguais. E Deus tem uma paciência imensa. Se você não quiser evoluir agora, não tem problema não. Não esquenta a cabeça não. A eternidade está aí para você. Como eu sempre digo, a diferença é que se você voltar para lá, vai ter que ir para o final da fila. E aí, como disse o nosso irmão aqui sobre a citação do rico, talvez o lavrador não sabia que a maior riqueza dele estava bem do ladinho dele, que era a família. E às vezes nós deixamos essas riquezas que são as nossas famílias, essas riquezas que são a nossa saúde, essas riquezas que são o nosso equilíbrio, em busca de outras riquezas. Leonardo da Vinci dizia o seguinte: eu não meço o meu sucesso pelo que as pessoas dizem de mim
nem pela quantidade que eu ganho, mas pela satisfação que eu tenho em fazer o que eu faço. E isso é uma grande riqueza. Estar satisfeito com o que fazem. Bem, aí Kardec diz o seguinte, que a caridade e a humildade, esses sim, são grandes títulos. Bom, então qual seria a missão do homem inteligente na Terra? Já que a inteligência não pode ser usada em abuso, mas nós temos que desenvolver a inteligência. O que é que então que nós, aqui, todos aqui inteligentes, todos aqui são inteligentes. Só de estarem aqui, já podem se considerar inteligentes. Não estão no bar, bebendo, não estão fazendo coisas erradas. Já é sinal de inteligência. Uma vez meu filho disse, nossa mãe, mas eu sou tão burro. Eu falei, meu filho, só de você identificar que é burro já é sinal de inteligência. Então, e humildade, né? Desenvolver a vosso modo as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. Então, se nós tivermos um pouquinho de desenvolvimento, um pouquinho de capacidade, vamos compartilhar. E aí, vem as tentações, né? Vamos ver. Ainda dentro desse processo, recentemente, um rapaz de 18 anos passou por uma situação dessa. Evangelizado, foi criado dentro da casa espírita, sempre estudou o evangelho, comenta, estuda, enfim, uma educação perfeita. Entrou para a faculdade e começou a se interar com os amigos. Foi até uma reunião onde eles marcaram no local onde se vendia bebida alcoólica. Aí um pediu uma cerveja, outro pediu um uísque. Moçada, hein? Cerveja, uísque, o outro pediu um chopp. E ele disse assim, eu quero um tampico. Aliás, eu não quero um tampico, não. Eu quero um todinho. Aí ele disse, mas que isso, cara? Você vai me matar de vergonha aqui. Todo mundo aqui bebendo bebida de homem e você bebendo todinho. Aí ele disse, vergonha eu vou ficar com o seu estado daqui a pouco quando esse álcool começar a fazer efeito. 18 anos. É assim, todinho. É o Vinícius. Se ele souber que eu contei isso, hein, vai ficar bravo. Mas nós somos tentados o tempo inteiro. Aí eu disse para ele que o problema não era a vida, era o lugar errado. E, olha, há um detalhe importante que às vezes a gente confunde, nessa parábola, às vezes a gente tende a confundir simplicidade com mendicância. Então nós não podemos ser orgulhosos, certo? Certo. Temos que desenvolver a inteligência, mas não ao ponto de abusar das pessoas, ok? Ok. Então, ser pobre de espírito, será que é ser aquele indivíduo simplório, que anda mal vestido, para não dar demonstração de orgulho? O Sr. Durval falou uma frase aqui agora do alfaiate, que é o bem vestido, bem sucedido. Meus irmãos, acho que eu já disse isso aqui, mas principalmente para as minhas irmãs, as mulheres, nós precisamos andar bonitas fisicamente. Calma, muita calma. Muita calma. Beleza, eu estou chamando a atenção para higiene e harmonia. E também para a gente não sair por aí assustando as pessoas, né? É falta de caridade com o olho alheio. Os homens também, andar arrumados. Porque se nós criarmos aquela característica de que eu sou um missionário, aí não faz a barba, anda rasgado. Não, eu sou um missionário do Senhor. Isso não é ser missionário do Senhor. Isso é falsa modéstia. Então andar em harmonia, andar limpo, andar organizado, falar um bom português, saber se sentar, saber se postar, saber comer, saber escrever corretamente. Isso sim, é sinal de organização. Para ser missionário, não precisa ser mendigo. O próprio Chico, não é? Chico Xavier, uma simplicidade, morava numa casa simplesinha, sempre se apresentava de terno e gravata. Não é? Ele sabia usar bem a simplicidade. Bem,
E justamente por isso, olha, o homem de bem não pode se envergonhar de ser bom, de fazer o bem. Se a gente é cúmplice do mal, significa que nós somos maus. Dentro do Evangelho também, traz uma outra exortação. A humildade iguala os homens. Mostra-lhes que são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz ao bem. Ser humilde ao lado do humilde é fácil. Agora, ser humilde ao lado do orgulhoso, esse é o grande desafio. Porque a gente tem a sensação de que quanto mais humilde nós nos tornamos, mais ele abusa. Esse é o grande desafio. O indivíduo vem falando, gritando, berrando alto. Pois não, Senhor, o que o Senhor deseja? Aí ele, opa, aqui não tem território. E às vezes nós precisamos agir assim mesmo. Às vezes não, sempre, né? Porque nós nos tornamos iguais, mas da igualdade daqui para lá. Porque se vier gritando e de cá gritar também, nós nos tornamos iguais a eles, né? E isso nos leva à consciência tranquila. Como a passagem do Evangelho que diz assim: todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos. Sabe por quê? Porque nós também falhamos. E às vezes nós insistimos em trabalhar em um lugar onde há problemas ligados à arrogância, ao contrário da humildade, o tempo inteiro. E nós insistimos em ficar ali por questões materiais ou por orgulho. Mas eu construí. E insiste em ficar naquele lugar. E só adquirindo débitos. Não precisa ficar no mesmo lugar. Nem morar na mesma cidade. O mundo acabou para aquela cidade porque o rio levou tudo. Mude de cidade. O país, mude de país. Esse continente, mude de continente. Agora mudar de planeta só com autorização do pai. Aí tem que resolver aqui mesmo. E aí diz assim, olha, o que te importa? As calúnias do mundo. Deus sabe as nossas intenções. Deus escuta as nossas orações. E um exemplo muito bom para a gente entender isso, por que o mar é tão grande, poderoso e rico, os irmãos devem conhecer? Porque ele se colocou abaixo da terra, abaixo dos continentes, abaixo de todos. Então ele recebe. E ele doa também. Diferente do Mar Morto, que recebeu tanto sal que agora não consegue doar mais nada, nem um peixe sobrevive ali. E é diferente também do deserto, que deu tanto que agora nada tem. Então tem que ser o equilíbrio. Vamos lá. Dentro da prática da humildade, nós temos uma lição extremamente importante e que eu andei refletindo recentemente a respeito da caridade. Numa passagem de Hermes, ele diz assim, que quem doa, não doa nada a ninguém. Porque, na verdade, nós, no nível que estamos, não temos capacidade de doar nada a ninguém, porque nós não temos ainda essa estrutura. Na verdade, quem pratica a caridade se torna canal da espiritualidade para que aquela informação ou aquele objeto chegue até a pessoa. Pensando nisso, olhem só. Se nós, quando praticamos o bem, a caridade, nós somos canais, quanto mais caridade nós praticarmos, melhor vai ficar um pouco para nós. Só não pode ser interpretado de outra maneira. Bom, eu tenho 100 mil para passar aqui do Estado para uma ONG. Acho que se eu passar 90 e ficar com 100, não tem problema, né? Aí já é outro nome. Corrupção. Não é a mesma situação. Então, meus irmãos, toda vez que nós doarmos algo para alguém, pensemos, eu estou sendo canal. Eu estou sendo um instrumento. Na verdade, isso não está partindo de mim. Conclusão, eu não tenho que receber nada em troca, porque na verdade, eu não doei absolutamente nada, eu só fui canal. Com esse raciocínio, fica muito mais fácil praticar a caridade. Bem, finalizando então, se nós optarmos, depois de tantos argumentos, se nós optarmos por não sermos orgulhosos, o que fazer então na prática para desenvolver a humildade? Vamos lá. Poucas dicas. Primeira delas, de Emmanuel, psicografado por Chico.
Se já dominas a ti mesmo, ampara aqueles que ainda não conseguem evitar a própria irritação. Se você é equilibrado, procure ajudar aqueles que não são. E não é fácil, hein? Principalmente quem lida com quem tem transtorno bipolar ou então usuário de drogas, aí fica difícil. Se te sentes com saúde, socorre o doente. Isso é sinal de humildade. Você tem e você dá. Nós já sabemos que ninguém dá nada a ninguém, né? As pessoas se dão. Se estás forte, auxilia os mais fracos. Se tens algum dinheiro, faz a doação de alguma parcela ao necessitado que espera a bênção de um pão. Um pouquinho, às vezes, se não tiver muito. Porque solidariedade é lei da vida. Hoje consegues apoiar alguns. Amanhã, talvez, precisará do apoio de todos. E, às vezes, também, nós precisamos de, no momento de oração, nos colocarmos numa posição de humildade. E isso é difícil de conseguir. Existe uma poesia que tem me ajudado bastante em diversas situações, que diz assim: para não ferir ninguém, eu vim te procurar. Alguém me machucou e eu não pude nem chorar. Escuta, meu Senhor, escuta a minha história. Por 1000 caminhos a sorrir, eu procurei compreender. Nenhum irmão eu quis ferir. Eu só pensei em ajudar. Mas houve quem não entendeu. E disse coisas que eu não fiz. E arrancou o que eu plantei, desafiando a minha fé. De tanto ouvir falar em ti, eu quis fazer como aprendi. Eu quis amar sem distinção. De todos eu me fiz irmão. Mas quem não entendeu fui eu, que me esqueci quem foi Jesus, que fez um bem muito maior que o meu, e mesmo assim se dispôs a morrer na cruz. Muita paz, que Jesus nos abençoe.